A vida é construída sobre decisões. Todos os dias, consciente ou inconscientemente, estamos escolhendo caminhos que moldam nosso caráter, nosso futuro e, sobretudo, nossa eternidade. Não são apenas as grandes decisões que transformam histórias, mas também as pequenas escolhas feitas no secreto do coração. Em Deuteronômio 30:19 está escrito: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tua descendência. Deus sempre coloca diante de nós. Ele orienta, instrui, alerta, mas a decisão final é nossa. A fé não elimina a responsabilidade de escolher. Ela ilumina o caminho para que escolhamos corretamente. Decisões constroem destinos. Decisões moldam gerações. Decisões determinam eternidades. Talvez hoje Deus esteja colocando diante de você uma escolha que pode mudar a sua história. Não adie, não terceirize, não viva na indecisão. O céu testemunha suas histórias. Seu futuro depende. Tomar decisões, nós estamos presos às consequências de cada uma delas. E eu quero convidar você que perdeu, porventura, algum episódio, alguma mensagem dessa série, a entrar no nosso canal no YouTube e depois acompanhar as mensagens. A primeira mensagem foi do pastor Jefferson, que falou sobre o texto aí do vídeo em Deuteronômio. Fez uma abertura fantástica, edificante, sobre a série Decisões. Domingo passado, o pastor Caio esteve falando aqui sobre Ruth e a decisão de ser leal, à sua sogra, mesmo quando os eventos, as circunstâncias permitiam que ela tomasse outra atitude. Nós não podemos negociar os nossos valores, os nossos princípios. Foi isso que nós aprendemos no domingo passado. Eu quero convidar você agora a se voltar para o texto de João 6, versos 66 até o 69. Acompanhe comigo a leitura, caso você não tenha trazido a sua Bíblia. Tem aí no telão, você pode acompanhar comigo. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12,
Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo e querido, nós queremos nessa noite Te louvar, Te exaltar, Te bendizer, Deus, pelo privilégio de hoje reunidos aqui, podermos livremente Te adorar, podermos, Senhor, livremente ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Queremos dizer que és bem-vindo aqui, Espírito Santo, e tens total liberdade em nosso meio. Fala, Deus, a Tua palavra, revela, Senhor, os Teus segredos aos nossos corações. Que nós possamos guardar a preciosidade da Tua palavra, para não pecar contra Ti. Que haja nessa noite edificação. Que haja nessa noite libertação, que haja nessa noite salvação, que em todas as coisas o Teu nome seja glorificado, que possamos sair daqui hoje e ter a oportunidade de praticar a Tua palavra. Eu quero Te pedir, abençoa os Teus filhos, abre-lhes os ouvidos, abre-lhes os olhos espirituais, para que eles possam contemplar a riqueza da Tua palavra. Senhor Todo-Poderoso, nós queremos nesse momento repreender tudo aquilo que vem trazer distração, tudo aquilo que vem tentar roubar a Tua palavra, roubar a instrução do nosso coração. Aquieta, acalma os corações, as emoções, que a paz que excede todo o entendimento possa repousar sobre cada pessoa aqui nesta noite, e que o Senhor possa falar claramente às nossas vidas. É assim que nós te oramos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a imaginar uma cena nesse momento. Imagine uma longa caminhada por uma estrada. No início da jornada, tudo parece empolgante. O caminho ele é bonito, é belo. O clima é agradável. As pessoas caminham juntas, cantarolando, se alegrando, sorrindo. Há no meio de todos entusiasmo. A alegria está presente. A expectativa do cumprimento da jornada. Todos estão animados. Mas com o passar do tempo, algo começa a mudar. A estrada antes bela vai se tornando cada vez mais estreita. O terreno plano fica mais difícil. O cansaço começa a dar lugar. E então algo começa a acontecer. Algumas pessoas param, outras começam a voltar do caminho. Há aquelas que procuram atalhos, caminhos mais fáceis. E de repente você percebe algo. A multidão que antes caminhava com você já não está mais lá. Agora no caminho existe algo diferente. No início bastava entusiasmo, mas agora, para continuar a jornada, é necessário uma decisão. Essa é a vida cristã, que muitas vezes começa dessa forma, com entusiasmo, com empolgação, com alegria, com esperança, com expectativas. Mas em algum momento da caminhada começam a surgir as dificuldades. Começamos a nos deparar com aquilo que nós não esperávamos. Porque no começo tudo parece flores e achamos que vai continuar assim até o fim. Então surgem as crises. Surgem as perdas. Surgem as feridas e as dores. Surgem momentos que Deus parece estar silencioso. Momentos em que as nossas orações parecem não ter resposta.
momentos em que a nossa fé é profundamente testada. E é justamente nesses momentos que uma pergunta começa a ecoar dentro do coração humano. E a pergunta é: vale a pena continuar seguindo a Cristo? Essa era exatamente a situação que nós encontramos ao ler o capítulo 6 do Evangelho de João. Jesus havia acabado de realizar um dos maiores milagres, a multiplicação dos pães. Que coisa extraordinária! Pessoas estavam no deserto, multidões, ouvindo os ensinamentos do Mestre. A hora ia passando, o entardecer vinha, e aquelas pessoas no meio do deserto não tinham onde comprar alimentos, e talvez não houvessem recursos suficientes para comprar alimentos para aquela multidão. Talvez, ainda que existissem os recursos, não existia uma venda que pudesse suprir a fome de tamanha multidão. Talvez uma operação de guerra fosse necessária para alimentar aquele povo. E ali, no meio do nada, Jesus pega um punhado de pães, ergue aos céus agradecendo e os multiplica. Milhares de pessoas são alimentadas. Uma grande multidão seguia Jesus. Quando ele ia para um lado, as pessoas corriam. Quando ele pegava um barco, elas arrodeavam o caminho. Elas queriam estar perto de Jesus. Todos queriam ouvi-lo, todos queriam tocá-lo, todos queriam ser alimentados pela sua palavra, todos queriam ser tocados pelos seus milagres. Mas quando Jesus ele começa a ensinar as verdades do Evangelho, o significado verdadeiro de ser um discípulo, algo inesperado acontece. João 6,66 diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Depois de serem alimentados, de serem ministrados, de contemplarem os milagres, ao serem confrontados com a verdade do Evangelho, que não pode ser diluída, diminuída, modificada, a multidão foi embora. O entusiasmo acabou. E então Jesus olha para os 12 discípulos e faz uma pergunta impressionante para eles: vocês também querem ir embora? Em outras palavras, o que é que vocês estão fazendo aqui ainda? A multidão já foi. Vocês não vão não seguir eles? Essa pergunta, ela atravessa os séculos e ela chega até nós nessa noite. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, ou fomos ou seremos confrontados com essa mesma pergunta. Quando as dificuldades chegam, quando as expectativas são quebradas, quando a nossa fé ela é provada, Jesus pergunta: você também quer ir embora? E então Pedro, tomado por uma inspiração divina, eu só consigo pensar que seja isso, responde com uma das declarações mais profundas das Sagradas Escrituras. Pedro diz: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Ah, irmãos, Pedro compreendeu algo fundamental. Seguir a Cristo nem sempre é o caminho mais fácil, mas sempre é a melhor decisão. E por que eu acredito que ele estava inspirado aqui nessa resposta? Porque ele não sabia o que o aguardava. Mas ainda assim, se Pedro soubesse o futuro, se ele soubesse que o mestre seria preso, seria açoitado, seria crucificado,
se ele soubesse que ele mesmo seria preso, que ele mesmo seria crucificado, ainda assim a sua resposta permaneceria a mesma. Porque diante das crises, meus irmãos, não há uma outra opção. A única opção é decidirmos permanecer em Cristo. E é justamente sobre isso que nós vamos refletir nessa noite. Porque permanecer em Cristo é a melhor decisão, mesmo em meio às crises da vida. A primeira lição que nós aprendemos ao ler esse texto é que as crises revelam a profundidade da nossa fé. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ei, preste atenção. As crises revelam a profundidade da nossa fé. João diz algo muito significativo nessa passagem. Muitos dos seus discípulos, preste atenção nessa palavra, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Observe algo importante aqui, igreja. O texto não diz que curiosos foram embora. E tem muita gente curiosa no mundo. Quando acontece um tumulto, tem gente que sai do carro, deixa o carro lá ligado e vai olhar o que é. Eu conheço gente assim, tem gente assim na minha família. Podia ser que tivesse curiosos ali. Quem é aquele homem ali? O que é que ele está fazendo? Ele está dando pão para quem? Pegar senha aonde? Não é o caso. O texto também não diz que incrédulos foram embora. Porque no ministério de Jesus, você sabe disso, você conhece a Bíblia, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, eles estavam ali para ver Jesus e para descredibilizá-lo, tentar pegar ele em alguma coisa. Aqueles homens eram incrédulos e muitas vezes acompanhavam Jesus para tentar confrontá-lo, prendê-lo, desmascará-lo. Mas esse não é o caso. O texto diz que discípulos foram embora. Pessoas que caminhavam com Jesus. Pessoas que ouviam os ensinamentos de Jesus. Pessoas que testemunharam milagres e talvez pessoas que tenham recebido no seu próprio corpo milagres. Quantas pessoas que você conhece, irmão, estiveram caminhando com você na presença de Deus, na casa do Senhor, cantando louvores, pregando o Evangelho, orando e curando enfermos, e hoje estão perdidas no mundo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. No meio do trigo também há o joio. Não tem como a gente definir, distinguir, e graças a Deus que não compete a nós isso. Precisamos individualmente cada um lutar pela nossa salvação. Essas pessoas que seguiram a Jesus, que ouviram a sua mensagem, essas pessoas que comeram do pão que foi multiplicado, essas pessoas que foram curadas, que caminhavam com Ele, quando o ensino de Jesus se tornou difícil, elas decidiram ir embora. E aqui eu preciso dizer a você, nem todos os que caminham com Cristo pertencem ou permanecem com Ele. Enquanto Jesus multiplicava os pães, a multidão estava lá. Enquanto Jesus curava os enfermos, a multidão estava lá. Enquanto Jesus realizava milagres, a multidão estava lá. Mas quando Jesus começou a falar sobre o Evangelho, sobre compromisso, sobre entrega, sobre renúncia, sobre sacrifício, muitos decidiram ir embora. Isso revela uma verdade espiritual. As crises que nós enfrentamos revelam a profundidade da nossa fé. Como dizia o saudoso Lázaro, o deserto é a escola do Senhor. Enquanto tudo vai bem, é fácil dizer que nós temos fé. Enquanto tem um alimento na mesa, enquanto a saúde está em dia, enquanto a conta está no positivo, é muito fácil.
levantar a mão e dizer: eu creio em Jesus, eu sigo Jesus, eu sou um discípulo dele. Mas quando chegam as dificuldades, quando chegam as crises, as adversidades, quando nós somos confrontados com a responsabilidade que nós temos ou devemos ter como discípulos, nós descobrimos a profundidade da nossa fé. Perceba que nas palavras de Jesus aos discípulos, perguntando: vocês também não vão não? Há um choque com aquilo que muitas vezes nós pensamos e com a forma como nos comportamos nos dias de hoje. Pastores, líderes de ministério, líderes organizacionais, quando alguém da equipe sai, a gente meio que fica desesperado. Meu Deus, porque essa pessoa saiu, a gente contava com ela, essa pessoa era importante aqui na equipe. Jesus, ele amava pessoas, ele continua amando, ele morreu, ele se entregou para que nós pudéssemos alcançar os céus. Mas há uma coisa que estava acima, ou está acima das pessoas, que é a glória de Deus, que é a pureza do seu Evangelho. Ao longo dos anos nessa comunidade, independente do pregador aqui, nós temos pregado o Evangelho puro e simples. Um Evangelho que não pode ser diluído. Um Evangelho que não pode ser modificado. Jesus, ele não diluiu a mensagem. Ela era dura e ela continua sendo. Você jamais vai ver aqui na igreja campanha de 7 dias para a vitória da casa nova, do carro novo. Você jamais vai ver aqui na igreja uma placa dizendo: pare de sofrer. Porque esse Evangelho não existe, irmãos. Quando nós olhamos a história de Jesus, o seu exemplo, quando nós olhamos a história dos apóstolos, os seus discípulos que fundaram a igreja, nós verificamos que o Evangelho que eles viviam tem muito mais a ver com o Evangelho de sofrimento, de lutas, de adversidades, do que com o Evangelho da prosperidade. Precisamos aprender a olhar as crises que nós vivemos com uma perspectiva diferente. E eu quero aqui apresentar para vocês uma perspectiva singular. Romanos capítulo 5, Paulo ele declara: também nos gloriamos nas tribulações. Que é isso, Paulo? Você está dizendo que nós precisamos nos alegrar nas tribulações. Você é masoquista? Não, irmão, não se trata de gostar do sofrimento. Não se trata de desejar o sofrimento, não é isso. Mas é entender e perceber que para todas as coisas que nós vivemos nessa terra, há um propósito estabelecido. Paulo continua dizendo: também nos gloriamos nas tribulações, sabendo, tem um sentido, tem um propósito, tem uma luz. Que a tribulação ela produz perseverança. E a perseverança ela produz experiência. Em algumas versões vai dizer maturidade, ou caráter aprovado. E a experiência produz esperança. E a esperança não nos confunde. Observe a lógica espiritual. Tribulação produz perseverança. Perseverança produz maturidade. Maturidade produz esperança. Ou seja, Deus usa as tribulações como instrumento de crescimento espiritual. É por isso que precisamos continuar decidindo, dia após dia, a permanecer em Cristo, mesmo diante das crises. Porque elas vão revelar a profundidade da nossa fé. Isso significa que as crises têm um propósito. Elas
elas revelam se a nossa fé ela é verdadeira ou se a nossa fé ela é superficial. Por que nós seguimos a Cristo? Por que nos reunimos aqui? Qual é o sentido das reuniões de domingo, de terça, de sábado? Aquela multidão que seguia a Jesus e que o abandonou queria o venha nós. Na hora do vosso reino foram embora. É muito fácil, irmãos, seguirmos a Cristo quando Ele resolve os nossos problemas. É muito fácil seguirmos a Cristo quando Ele responde às nossas orações. É muito fácil servirmos a Cristo, seguirmos a Ele quando está tudo bem. Mas quando seguir a Cristo exige renúncia, sacrifício, perseverança, fé em meio à dor, então nesse ponto nós descobrimos se a nossa fé é verdadeira. Em João 6, Jesus ele usa uma linguagem que chocou muito dos seus ouvintes. Eu peço que você se volte para o verso 54. Até esse ponto, as multidões estavam com Cristo, recebendo os benefícios dele, comendo do pão, vendo e recebendo os milagres. Mas aqui eles são confrontados com a verdade do Evangelho. Verso 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Essas palavras foram um escândalo para aquela multidão. Alguns talvez poderiam pensar: Jesus enlouqueceu. Ele está dizendo para comermos a sua carne, bebermos o seu sangue. Que canibalismo é esse? Deus me livre. Para nós, igreja do Senhor, talvez seja fácil compreender as palavras de Jesus. Podemos aplicá-la ao simbolismo daquilo que nós evidenciamos aqui no dia 1º. A ceia do Senhor, onde o pão é o seu corpo, a sua carne, onde o suco de uva ou o vinho é o seu sangue. E nele nós declaramos a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com o corpo. Mas Jesus ele não estava tratando apenas do aspecto desse simbolismo da ceia do Senhor que ainda seria implementada. Jesus estava dizendo algo mais profundo. Ele estava dizendo: ei, prestem atenção vocês que estão me seguindo aqui. A caminhada cristã, o discipulado, não é só comer pão, não é só andar em comunhão, não é só receber curas, não é só ser abençoado. Seguir a Cristo significa, antes de tudo, participar da sua vida. E participar da sua vida é também participar do seu sacrifício. Significa identificar-se com Ele. Significa compreender que o discipulado envolve renúncia. A fé cristã não é apenas receber benefícios de Cristo. É seguir o caminho de Cristo, e esse caminho muitas vezes passa pela cruz. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo já é algo muito ruim, irmãos. Negar as nossas vontades, os nossos desejos e até os nossos sonhos. Sim, o Evangelho é isso. Mas carregar a cruz é uma sentença de morte. Jesus está nos chamando a morrermos todos os dias para o pecado, para a nossa vontade, para a nossa carne.
aquela multidão não aguentou isso. Enquanto eu estava sendo abençoado, enquanto o ar-condicionado estava funcionando, enquanto os bancos estão confortáveis, enquanto eu estou sendo bem acolhido, está tudo bom. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho não nos coloca como alguém que vai ser servido, muito pelo contrário. O Evangelho nos coloca como alguém que segue o exemplo do seu mestre, que serve. O apóstolo Paulo em Filipenses 1:29 diz que a nós foi dada a graça não apenas de crer, mas também de padecer por Cristo. Olha que extraordinário! Graça é favor imerecido, é extraordinário crermos em Cristo, é extraordinário recebermos o seu amor, recebermos a sua salvação, mas Ele está dizendo, também é extraordinário sofrermos por Ele, nos identificarmos com as suas marcas, com as suas cicatrizes, com as suas dores. E esse é o Evangelho. Isso é algo que muitas vezes não é pregado, isso é algo que muitas vezes nos esquecemos, porque essa mensagem não atrai multidões. O texto que nós lemos diz que as multidões foram embora, deixaram de segui-lo. O Evangelho não nos promete uma vida sem dificuldades. O Evangelho que promete isso não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus nos promete algo muito maior, nos promete algo muito melhor. Ele nos promete a vida eterna com Deus. E nós não podemos andar nessa terra olhando para baixo, para as circunstâncias, para as coisas. Precisamos andar olhando para o alto, para a nossa esperança, porque o que são, irmãos, 70, 80, 90 anos que vivemos aqui nessa terra, comparada a uma eternidade com Deus? Nada. Mas nós precisamos ter muito cuidado, porque é justamente esse tempo limitado que nós temos aqui nessa terra que define, através das nossas decisões, a nossa eternidade com Deus ou sem Ele. Portanto, as crises não são apenas obstáculos, elas são o campo onde Deus molda a nossa fé. As crises revelam a profundidade da nossa fé. Essa foi a primeira lição que nós extraímos dessa passagem. Em segundo lugar, permanecer em Cristo pode ser difícil, mas abandoná-lo é muito pior. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga isso: irmão, permanecer em Cristo pode ser difícil, mas abandoná-lo é pior. Depois que muitos discípulos foram embora, Jesus ele faz uma pergunta aos 12. Vocês também querem ir embora? E essa pergunta ela é direta. É uma pergunta que exige decisão. Não existe meio termo, não existe ficar em cima do muro. Ou você permanece, ou você corre. Pedro então responde: Senhor, para quem iremos? Em outras palavras, qual é a outra saída? Qual é a outra alternativa? Pedro compreendeu algo que todos nós precisamos compreender. Seguir a Cristo pode ser difícil, mas não existe outra alternativa melhor. Seguir a Cristo, decidir permanecer nele, é a única opção que nós temos em nossa vida. Queridos irmãos, nós todos passamos por dificuldades. Todos nós passamos por momentos difíceis, altos e baixos. Alguém já disse que a vida ela parece uma montanha russa. E assim também já aconteceu comigo. Em um dos momentos mais difíceis da minha vida,
Eu enfrentei um período de grande sofrimento emocional, espiritual. Houve um momento na caminhada que eu me senti completamente sozinho, completamente perdido, sem sentido. Parecia que tudo estava desmoronando ao meu redor. E por uma fração de segundos, passou pela minha cabeça desistir da caminhada, abandonar tudo, abandonar até mesmo a fé. Mas esse pensamento ele durou apenas uma fração de segundos. Porque aquele que é alcançado pelo Senhor Jesus verdadeiramente não consegue encontrar razão, não consegue encontrar sentido em qualquer outro lugar longe dele. Por mais que esteja difícil, por mais que seja doloroso, não existe lugar melhor para se estar do que na presença de Deus. Uma vida longe de Cristo não faz nenhum sentido quando você é tocado, quando você é marcado pela presença do Espírito Santo de Deus. Nesse momento eu estava quebrado, mas foi Cristo quem me restaurou. Eu estava ferido, mas foi Ele que me sarou. Eu estava perdido, mas foi Ele que me encontrou. Eu estava sem esperança, mas Ele trouxe sentido à minha vida. Sem Cristo, irmãos, as crises continuam, os problemas continuam, as dores continuam, as lutas continuam, mas sem Cristo não existe consolo, sem Cristo não existe esperança, sem Cristo não existe sentido em nossas vidas. Ele é o nosso socorro em meio à angústia. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é a âncora das nossas almas. Precisamos encarar a dura realidade de que a caminhada não é fácil. Em Mateus 17, o próprio Jesus, ele diz: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. O caminho cristão exige de nós perseverança. Muitas vezes uma perseverança penosa, sofrida, dolorida, porque o nosso próprio Jesus sofreu. Mas existe uma verdade gloriosa que precisa estar marcada nos nossos corações. A vitória final já está garantida. Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a morte, Cristo venceu o mundo, e aqueles que estão em Cristo, permanecem em Cristo, participam dessa vitória. Nele nós somos mais do que vencedores. Às vezes nós caminhamos pela fé sem compreender tudo. É como andar um caminho escuro, mas mesmo quando nós não enxergamos, sabemos algo fundamental. Nós sabemos o final da história. Nós sabemos como tudo termina. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, o final da história. Quando as lutas parecerem grandes, quando os obstáculos forem maiores, quando a dor você achar que não consegue suportar, lembre-se desse texto. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens.
pois com eles habitará e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse 21 descreve o final glorioso. Deus habitará com o seu povo, toda lágrima será enxugada, a morte não mais existirá, não haverá dor, não haverá sofrimento. Portanto, permanecer em Cristo pode parecer difícil, mas abandonar a Cristo é infinitamente pior. Essa é a segunda lição que nós aprendemos nessa noite. Em terceiro lugar, permanecer em Cristo é uma decisão baseada na esperança eterna. Vamos continuar, né? Começou direitinho na sequência? Vira aí para a pessoa que está do seu lado e diga: irmão, permanecer em Cristo é uma decisão baseada na esperança eterna. Vamos nos voltar mais uma vez para o texto de João 6. Pedro continua sua resposta dizendo: tu tens as palavras de vida eterna. Pedro não permanece a seguir a Jesus por conveniência. Pedro não permanece porque a vida ficou mais fácil. Ele permanece porque ele reconhece quem Cristo é. E isso nos ensina algo fundamental nessa noite. A perseverança cristã precisa estar baseada na esperança eterna, não nas expectativas desse mundo. Muitas pessoas se aproximam de Cristo esperando benefícios imediatos. Esperam que todos os problemas venham desaparecer. Esperam que a vida fique mais fácil. Não se engane. É muito provável que a sua vida fique mais difícil. Porque a palavra já nos diz: o mundo jaz no maligno. E o mundo vai se levantar contra você. Mas a Bíblia também nos ensina que esse mundo é passageiro. 1 de João 2,17 nos diz que o mundo e as suas concupiscências passarão. Mas aquele que permanece no Senhor, permanece eternamente. Tudo neste mundo é efêmero, é passageiro, é temporário. Riquezas podem desaparecer, saúde pode ser perdida, o reconhecimento pode acabar, relacionamentos podem ser rompidos. Se a nossa fé estiver baseada somente nessas coisas, certamente ela será abalada. E foi exatamente isso que aconteceu em João 6. Muitos seguiam a Jesus por causa do pão. Muitos seguiam a Jesus por causa dos milagres, dos benefícios. Mas quando Jesus falou sobre sacrifício, sobre entrega, sobre renúncia, eles foram embora. Aquela multidão queriam as bênçãos, mas não queriam o Senhor das bênçãos. Querer o Senhor das bênçãos é se submeter ao seu senhorio, é se submeter à sua vontade, é se submeter aos seus mandamentos. Ele disse: aqueles que obedecem os meus mandamentos, esses são os que me amam, esses são os que me seguem, esses são os discípulos do Senhor. Pedro, porém, ele compreendeu algo maior. Cristo não oferece apenas a melhora da nossa vida. Cristo nos oferece a vida eterna. O Deus que nos chama é o Deus que nos salva, é o Deus que nos transforma, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que irá voltar para buscar a sua igreja, para que possamos viver a eternidade contemplando a sua glória. Essa esperança muda todas as coisas.
Essa perspectiva muda a forma de encararmos os problemas que enfrentamos. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, um homem que sofreu muito pela causa do Evangelho, o homem que disse no texto de Filipenses que eu citei, que é glorioso, que é gracioso padecer por Cristo. Olha o que esse homem diz: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Quando nós olhamos apenas para o presente, as lutas parecem ser enormes. Mas quando nós olhamos para a eternidade, nós percebemos que por maior que seja a luta, ela é temporária. O sofrimento, ele tem um tempo. O sofrimento, ele tem um fim. Ele tem um propósito, e esse propósito é de nos aperfeiçoar para a volta do Senhor Jesus, para fortalecer a nossa fé, para firmar o nosso caráter. Concluindo, a pergunta de Jesus continua ecoando até os dias de hoje: vocês também querem ir embora? Essa pergunta ela surge quando a nossa fé ela é provada, quando as orações parecem não ser respondidas, quando a caminhada se torna difícil. Nesse momento, lembre-se, precisamos responder como Pedro: Senhor, para quem iremos? Não há outra alternativa que não continuar seguindo firmemente a Jesus. Somente Cristo tem as palavras de vida eterna. E talvez nessa noite existam pessoas passando por momentos difíceis. Talvez você esteja passando por um momento onde a sua fé está sendo provada. Talvez você se sinta nesse momento cansado. Talvez você até tenha pensado em desistir. Mas hoje o Senhor pergunta novamente: você também quer ir embora? Lembre-se de uma verdade fundamental: permanecer em Cristo pode ser difícil, mas abandonar a Cristo é perder tudo. Não existe vida sem o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, hoje, nessa noite, renove a sua decisão de continuar caminhando, de continuar perseverando. Decida ser fiel ao Senhor, porque só aqueles que perseveram até o fim alcançam misericórdia. Porque aqueles que permanecem em Cristo descobrirão no final da jornada que seguir a Cristo sempre foi a melhor decisão. Que o Senhor Jesus nos ajude a continuar crendo, a continuar perseverando, mesmo em meio às crises e às adversidades dessa vida. Se você deseja reafirmar a sua fé no Senhor Jesus, se você deseja declarar nessa noite ao Senhor que, por maiores que sejam as lutas, você sabe que maior é o Senhor que está assentado no mais alto e sublime trono. Maior é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Se você quer declarar que a única opção da sua vida, que a única decisão é permanecer fiel ao Senhor, onde você está, fique de pé no seu lugar. Vamos adorar a Deus. Vamos declarar isso em oração a Ele nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós queremos Te louvar nessa noite. Te agradecer pela Tua palavra, Senhor. Te agradecer pelas Tuas promessas. Nós queremos, Senhor, diante dela, da Tua palavra, reafirmar, Senhor, o nosso compromisso de fé. E declarar a nossa decisão de permanecer em Ti. Senhor, muitas são as lutas. Oh Deus, grandes são as nossas dores,
mas nós entendemos que o Senhor é maior do que todas elas, e nós decidimos permanecer. Por isso eu te peço, Senhor, o Senhor que é o Paracletos, o Consolador por excelência, fortalece o teu povo, vai ao encontro nas suas adversidades. Que nós possamos nos lembrar que o Senhor não nos promete uma vida fácil nessa terra, e que nós sabemos que o Senhor está conosco em todas as adversidades. Oh Deus, nos ajuda a firmar os nossos pés na Tua casa, na Tua presença, que nós não venhamos titubear na caminhada, nos desviar dos Teus caminhos. Nos ajuda, Senhor. Queremos nessa noite declarar que o Senhor não é apenas uma opção, mas que o Senhor é a única e a melhor decisão que nós tomamos na nossa vida. No poderoso nome de Jesus. Amém.